Jesus aqui, ele envia 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E, em especial, hoje eu quero ler com vocês o capítulo 3, versículo 14, a carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, mas estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Bem, a igreja de Laodiceia era uma igreja que começou muito bem. Era uma igreja que no princípio tinha um bom relacionamento com Deus, era uma igreja que produzia, era uma igreja que já tinha tido ali um momento de intimidade, certamente, com o Senhor. Só que depois de um certo tempo, essa igreja ela esfriou, ela parou de produzir, ela parou de semear. Essa igreja, ela desanimou. Essa igreja estava vivendo aqui um tempo de apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é quando a gente abandona a fé. Apostasia é quando a gente peca, mas o pecado não dói mais. É quando a gente está na igreja, mas o mundo está junto com a gente na igreja. A gente está na igreja, mas não abandonou totalmente o mundo. Isso era o que vivia a igreja de Laodiceia. Uma igreja que estava fria espiritualmente falando. Talvez você aqui esteja hoje assim. Talvez você esteja frio. Talvez você vem aos cultos, você até tenta fazer suas orações, mas está tudo muito frio para você. Você não consegue sentir a presença do Senhor, porque assim era a igreja de Laodiceia. E eu quero dizer para você hoje que você pode se livrar dessa frieza espiritual. Por isso o tema da minha mensagem é: livre-se da frieza espiritual. E para isso você precisa ter algumas ações. Algumas ações que essa carta nos ensina para que você se livre da frieza espiritual. E a primeira delas é: avalie a temperatura do seu relacionamento com Deus. O versículo 14 e 16, a gente vai ver sobre Deus falar que a igreja, ela não era nem quente nem fria, que ela era morna e Deus estava a ponto de vomitá-la. Era uma igreja que estava enojando o Senhor, causando náuseas no Senhor. Jesus, ele manda um recado de amor para a igreja, apesar de palavras tão duras assim. Jesus, ele se revela a forma como ele estava se sentindo ali diante daquela igreja que estava morna, aquela igreja que estava indiferente. Essa carta era uma carta para os cristãos que estavam apáticos, indiferentes. Eles até sabiam que Jesus tinha morrido por eles. Eles conheciam um relacionamento íntimo com o Senhor, mas chegaram a um certo ponto em que eles se tornaram apáticos, frios espiritualmente. Já tinham a sua fé enfraquecida e viviam como que num piloto automático. As coisas estavam sendo realizadas na igreja numa forma de um piloto automático, talvez um ativismo religioso muito grande. Imagina dois noivos, 2 pessoas que estão para se casar. No dia do casamento é uma bênção, né? Aquela emoção, ansiedade. A lua de mel nem se fala. Primeiro ano de casamento, ainda estão praticamente em lua de mel. Passam-se ali mais 2 anos
para alguns, a rotina começa a chegar. E para muitos o amor vai se esfriando, se torna um conjunto de obrigações, de regras, se torna um conjunto de deveres. Eles continuam casados, mas o relacionamento já não é mais o mesmo. Já não tem aquela preocupação que tinha no início. Já não tem mais aquela vontade de chegar em casa para estar junto e conversar sobre qualquer coisa, rir junto. Eles continuam casados, mas o relacionamento já está frio. Assim estava a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que estava vivendo um relacionamento frio, um relacionamento morno, já não era mais quente. Será que nós estamos como essa igreja? Será que estamos mornos a ponto de causar no Senhor náuseas no Senhor, a ponto de deixar o Senhor enjoado? Será que estamos assim com o Senhor? Será que você vem a um culto e você já não é mais tão tocado pelo louvor? Será que você vem a um culto, escuta uma palavra e você começa a avaliar a forma que a pessoa fala e não sobre aquilo que ela está falando, e não o Jesus que está aqui nessa igreja? Será que você vem ao culto e o que te incomoda é a parede ser escura? Será que você vem ao culto e, poxa, hoje o ar-condicionado está muito frio? Não, hoje está muito quente, hoje o volume do som está alto e esse ambiente externo está me atrapalhando a adorar a Deus, quando na verdade a adoração vem de você para fora e não de fora para dentro de você? Será que você não está morno, talvez? Não é o ambiente externo que não deixa você adorar o Senhor, mas na verdade é o que está dentro, que não te permite adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Deus quer que tenhamos fervor no que diz respeito à esfera espiritual, que tenhamos olhos de fé, que tenhamos uma fé inabalável, que estejamos prontos para a batalha, que tenhamos visão espiritual, discernimento das coisas, que olhemos para tudo que está à nossa volta e entendamos qual é o propósito de Deus sobre o que acontece, sobre o que vai acontecer, sobre o que aconteceu, por que vim para esse mundo, por que estou aqui, por que tal coisa está acontecendo na minha vida, qual é a fé que tem te movido, quais são as pessoas que têm te influenciado. E às vezes a gente está morno, a gente está fraco espiritualmente, muitas vezes colocando a culpa na igreja, na célula, nas pessoas. Mas quem tem te influenciado? Como você tem buscado? Essa carta era uma carta para os cristãos. Cristãos que uma vez queimaram no Senhor, mas não queimavam mais. Um dia se renderam ao Senhor com todo o seu coração, mas chegou o tempo em que o Senhor já não era mais ali presente entre eles. O Senhor estava do lado de fora da igreja. Imagina você vir nessa igreja e Deus não está aqui dentro. Ser só um cumprimento de tabela. Opa, hoje é domingo, vou à igreja. Hoje é quarta, vou à igreja. Está aqui, fui. A igreja de Laodiceia estava dessa maneira. Uma igreja morna, uma igreja apática, uma igreja sem paixão. Sem paixão por Jesus, sem paixão pelas pessoas. Uma igreja que já não chorava mais na presença de Deus, já não se derramava mais. Estava mais preocupada talvez ali com o que estavam pensando dela, né? Uns com os outros. Era uma igreja rica, né? Poxa, quem tem mais, quem tem menos. Uma igreja que estava com o foco perdido. Uma igreja que estava apática. O desejo do Senhor para nós essa noite é que sejamos fervorosos. Fervorosos. Que você seja espontâneo, que você se humilhe, que você se abra, que você realmente adore ao Senhor. Seja num culto, seja dentro da sua casa, no seu quarto, mas adore em tempo e fora de tempo. Adore ao Senhor. A gente às vezes está muito preocupado. Poxa, o que os meus amigos vão dizer de mim? Poxa, o que a pessoa que está aqui do meu lado vai olhar, vai pensar que eu estou cheia de problema, que eu estou, em depressão. Ei, adore, seja espontâneo do jeito que Deus te criou para ser. Só adore ao Senhor e peça ao Senhor o fervor que você precisa. Avalie o seu relacionamento com Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Tem uma música que eu gosto muito que fala que... agora eu vou esquecer, mas peraí. Jesus, quando a gente escuta esse nome, a gente fica maravilhado. É a canção do Apocalipse, certamente não é nessa... Eu sempre inverto as coisas. Mas fala sobre só nós escutarmos o nome de Jesus, já é motivo da gente estar emocionado. Gente, eu fico emocionada de verdade, Deus sabe. Diante de Deus. Só de ouvir esse nome, porque esse nome tem poder.
Será que quando você escuta sobre o nome de Jesus é só mais um nome? Será que quando você escuta uma palavra pregada aqui é só mais uma palavra? Será que quando há uma oração aqui são apenas palavras ditas? Ei, há poder na oração. Há poder no nome de Jesus. Há poder. A gente precisa avaliar. Por que a gente talvez esteja tão frio espiritualmente? Por que a gente uma vez queimou e hoje não queima mais? Por que um dia sentimos a presença do Senhor, um toque tão profundo, um abraço tão gostoso e hoje a gente não consegue sentir mais? Eu me lembro quando eu me converti, passaram-se alguns meses, aquele primeiro amor, né? Foi uma coisa assim que foi tipo casamento mesmo, né? Aquela paixão e tal. E no início, Deus é engraçado até, né? Porque Deus, com um novo convertido, as coisas acontecem assim, né? E a gente, depois que já se torna velho convertido, as coisas já não são mais assim, né? Mas Deus falou assim, meu filho, agora você já está maduro, agora eu não preciso ficar dando leitinho na boca aí não para você, né, avançar. E eu me lembro que Deus, ele me respondia em tudo quando eu me converti. Era cada experiência, gente, era cada milagre, assim, praticamente todo dia. E aí teve um tempo que Deus já não falava mais comigo. Eu falei, Senhor, não, que isso? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu magoei o Senhor? Gente, eu fui para o meu quarto e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, me perdoa se eu te machuquei. Fala comigo, Senhor. O Senhor me abandonou. E assim, de forma muito sincera, eu me coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, por favor, não deixa de falar comigo. O que está acontecendo? Me mostra. E aí eu abri a minha Bíblia e o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz, eu sou o teu Deus, nunca, jamais te abandonarei. Gente, aquilo ali aliviou o meu coração e eu falei assim, Deus está comigo. E eu fiquei feliz, porque eu falei assim, Deus ainda fala, Deus ainda me ama, Deus ainda me quer, Ele não desiste de nós. A segunda ação que a gente precisa ter para nos livrarmos da frieza espiritual é se libertar da autossuficiência. E para isso eu quero ler com vocês o versículo 17 que diz, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Por que Deus fala isso aqui para Laodiceia? Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade que produzia lã, tinha escola de medicina, eles faziam lá o colírio, né, um unguento para os olhos. Era uma cidade rica e as riquezas, as posses materiais tomaram o coração daquele povo. Elas se tornaram mais importantes do que a riqueza eterna, do que o tesouro, a gente está na série do tesouro, né? Do que o tesouro que é eterno, o tesouro do Senhor. Era uma cidade, ali também a igreja, os cristãos, eram todos ricos. E riqueza, bem-estar, né? O dinheiro, um emprego talvez, um emprego que te sustente, ele muitas vezes ele nos leva a nos sentirmos mais confiantes e talvez até acomodados, autossuficientes. Você se torna o seu próprio Deus, você não confia em si, você já não tem falta de nada, não porque o Senhor é seu pastor e nada te faltará, não porque o Senhor é seu pastor e você pode ficar tranquilo em paz verdejante, mas porque você depositou toda a sua confiança no dinheiro que você tem, no emprego que você tem, nas suas economias, numa pensão que você recebe, num cargo público que te dá uma estabilidade, você esqueceu de depositar a sua confiança naquele que te colocou lá. Porque tudo que você conquistou, tudo que você tem hoje, todas as suas economias, talvez é a sua poupança de uma vida inteira, o seu cargo no trabalho, a sua formação, no dia que você chegou lá e você se esqueceu de que você só está lá porque Deus te permitiu estar, acabou para você. Acabou. Porque o que é uma riqueza? O que é um plano de saúde top master? Quando a doença vem, os médicos dizem, não tem jeito. Só um milagre. Já ouviu o médico falar isso? Só um milagre. Quando os médicos dizem, olha, tem que esperar regular aí as taxas. Olha, o tumor é muito agressivo. Riquezas, emprego estável. Nada disso adianta, a provisão da terra não adianta, mas sim a provisão do céu. A provisão do céu, porque é nela que você sempre tem que confiar. E talvez um dia você deixou de confiar nessa provisão e você depositou tudo que você tinha nas suas economias, enfim, no seu emprego. Talvez numa pessoa que é o seu provedor e você até se aprisionou a essa pessoa porque, poxa,
Como é que eu faço? Eu dependo financeiramente. Ei, o seu provedor é o Senhor. O seu provedor é o Senhor. Quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é o Senhor. Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui que eu nunca falei para ninguém. Coisas que passam na nossa mente assim, só passam, né? Uma vez eu briguei com meu marido e eu não trabalho. Eu sou formada, eu tinha um emprego top. Mas o Senhor falou, sai, e eu obedeci. E eu não recebo nada, né? Nós somos uma só carne, o que Ele recebe é nosso. Para a glória de Deus, uma só carne é isso, amém? E aí nós brigamos na mesma hora, né? Veio aquela seta do inimigo falando assim, e agora, Dani? Financeiramente falando, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Acho que eu vou pegar o meu currículo. E aí o Espírito Santo, na mesma hora, falou assim, teu marido sou eu. Teu marido sou eu, quem te sustenta sou eu. Para de se preocupar com essas coisas e vai fazer as pazes com o teu marido. E é isso. A gente precisa confiar no Senhor. Quem lembra aqui do tsunami que aconteceu no Japão em 2011? Gente, eu estava pesquisando sobre esse tsunami. 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Um acidente nuclear, um tsunami, um terremoto, tudo ao mesmo tempo. Em 15 minutos o Japão estava destruído. Pessoas que demoraram uma vida inteira para construir alguma coisa, perderam em 15 minutos. Só o Senhor pode nos manter de pé, nos sustentar. No dia que a gente começar a confiar naquilo que a gente pode conquistar, naquilo que a gente conhece, num currículo, esquece. Lascou para a gente. É somente no Senhor. E nós precisamos reconhecer que nós não temos falta de nada. Porque o Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso provedor. A sua confiança precisa estar nele. Que você tenha essa fé que move montanhas. Essa fé no Senhor. Quantos testemunhos de questões financeiras nós ouvimos, né? Como pastores dessa igreja, nós escutamos aqui. Isso é ótimo para a gente, porque isso aí... Isso aí é combustível para a fé. Deus continua sendo Deus, dono do ouro e da prata. A sua palavra não muda, a sua palavra diz que quem nos sustentaria seria Ele. A condição vem dEle, é pela misericórdia dEle, porque a palavra diz que se não fossem as suas misericórdias, nós já estaríamos mortos. Nós seríamos consumidos se não fosse a misericórdia do Senhor. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Laodiceia já não dependia do Senhor. Nós temos recursos próprios. Estamos bem. Eles achavam que estavam bem por causa dos recursos próprios. Mas Jesus já não estava mais no meio deles. Jesus já não era presente dentro daquela igreja. Será que a sua mornidão hoje é por causa da sua autossuficiência? Quem é Deus para você? Quando você pede ajuda para Deus? Quando você se coloca diante de Deus, o que você pede? O que você fala com Ele? Sobre as suas decisões, você consulta Deus antes de tomar as suas decisões? Onde Deus está na sua vida? Ele é alguém que você toma as suas decisões, você faz os seus negócios e fala, Senhor, abençoa aqui? Ou você é aquele que fala, Senhor, é para eu entrar aqui ou não? É Ele que decide ou é você que decide falar para Ele abençoar? Quem é o Senhor da sua vida? Dependa do Senhor. Eu conheci uma menina há muitos anos atrás, uma menina assim, muito pobre, linda, com um talento maravilhoso de Deus, uma menina assim, crente, um amor. Essa menina, nós já fizemos compras, nos juntamos como igreja, né? Nós ajudávamos, ela morava num bairro muito pobre. E, gente, do dia para a noite, assim, essa menina ficou rica, mas muito rica mesmo. Né? O pai dela, aconteceu alguma coisa que eu nem sei o que é, eu sei que ela ficou muito rica. E, infelizmente, ela esfriou, porque ela se afastou da igreja, agora ela precisava ter tempo para usufruir de todas as suas riquezas. Agora ela precisava ter tempo para poder produzir para as suas redes sociais, porque agora o seu núcleo, o seu nicho de convivência já não era o mesmo. Agora a sua vida tinha mudado. E essa menina ficou anos afastada do Senhor. E quem olhava a rede social dizia, está super bem. Está bem. Está com dinheiro. Quem olhava que sabia, né? Que não conhecia, né? O antes. Mas quem conhecia o antes
sabia que quando estava com Jesus o olhar era diferente. O olhar era muito melhor. Poderia não ter dinheiro, mas tinha confiança no Senhor. Poderia não ter dinheiro, mas tinha ali o abraço do Senhor. E recentemente essa pessoa, ela voltou para o Senhor, para a glória de Deus. E ela fez um testemunho dizendo que ela entrou numa depressão, que ela nunca deveria ter se afastado de Deus, que ela nunca deveria ter ido para longe. Mas ela ficou vislumbrada com aquilo que estava diante dela, que ela nunca teve. Depositou a sua confiança nas riquezas, mas a palavra do Senhor fala que você precisa buscar o verdadeiro tesouro. O versículo 18 vai dizer: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. O verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza. Dê mais valor ao ouro do Senhor. A palavra diz: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, onde os ladrões roubam. Mas acumule tesouros no céu, porque esses não podem ser destruídos. Esses não podem ser acabados, roubados, perdidos. Priorize o reino de Deus, priorize o reino, priorize o seu tempo com Ele. Que riqueza nós temos aqui nas nossas mãos. Priorize a palavra do Senhor, busque intimidade na palavra. Não tem como ter fervor se não tiver palavra, gente. As batalhas só são vencidas na palavra. Se quisermos ser quentes no Senhor, nós precisamos comer a palavra. Se vocês soubessem o poder que há na palavra, às vezes a gente sabe, mas a gente esquece, né? Dá uma amnésia de repente. Irmãos, uma vez eu vivi uma situação onde uma pessoa estava terrivelmente endemoniada. Terrivelmente. E era legião, uma coisa assim terrível que eu nunca tinha visto na minha vida. Tinham pessoas ali orando por essa pessoa. E estavam ali orando, declarando: sai em nome de Jesus. Tudo aquilo que a gente já sabe como é que a gente luta contra o mundo, no mundo espiritual. E aí, de repente, eu ali vendo aquela situação e o inimigo não saía, eu peguei a palavra. Gente, eu abri no Salmo 91 e eu comecei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A menina estava lá do outro lado. Quando eu comecei a ler de longe, ela fez assim. E o inimigo deu um grito e falou assim: para! E caiu de joelhos. Era como se eu tivesse com a palavra, como se a palavra fosse uma espada e eu estivesse apunhalando o coração do inimigo. Literalmente parecia isso. E quanto mais eu lia, mais gritava. Era como se doesse. Eu falei: meu Deus, que poderoso é a palavra do Senhor. Que poderoso é a palavra do Senhor. Olha como você vai vencer as tuas guerras. Olha como você vai vencer. Começa a declarar a palavra dentro de casa. Começa a declarar a palavra dentro de casa, no seu trabalho, em todos os ambientes que você está. Porque há poder na palavra. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. É a sua espada, é a sua arma. E muitas vezes a gente não está usando a arma que nós temos nas nossas mãos. A palavra tem poder. É por isso que aqui no Ministério Kids a gente faz o versículo cantado com as crianças, para que elas decorem. Porque há poder quando elas chegarem dentro da casa delas e começarem a cantar o versículo cantado. Demônios sairão em nome de Jesus. Guerras serão vencidas, porque a palavra entrou e foi declarada dentro de uma casa. Há poder na palavra do Senhor. Deposite a sua confiança na palavra do Senhor. E a carta continua dizendo: compre vestes brancas para que se vista, ou seja, se revista de santidade. Se eu fosse você, não me preocupava tanto em adquirir as roupas daqui desse mundo, se é que você me entende bem. Eu procurava adquirir as vestes brancas, porque é com essas que a gente vai entrar no céu. São as vestes de santidade. As vestes de santidade. E continua dizendo também: unja os olhos com colírio para que vejas. A igreja estava cega, porque a autossuficiência nos deixa assim, nos deixa cegos. A gente tem uma tranquilidade, está tudo bem, está tudo indo. Os filhos estudam em colégio bom, comida não está faltando, está tudo certo, o emprego está ok. Inclusive, minha chefe falou que eu vou ser promovida em breve. Está tudo certo. E essa autossuficiência nos torna independentes. Independentes, nos tornamos cegos, espiritualmente independentes. E a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente se tornar independente. É a gente achar que a gente não precisa de Deus, é a gente achar que a gente não precisa do Senhor. Que é isso, Dani? Estou aqui porque eu preciso de Deus. Tem certeza? Como é o seu dia a dia? Como é o seu dia a dia? Como é o seu levantar?
Como tem sido dentro da sua casa? A quem você recorre e chama quando o negócio fica esquisito, fica difícil? Nós precisamos nos livrar da autossuficiência, nos colocarmos na dependência. Apocalipse, mais à frente a gente vai ver que os anciãos, eles jogam as suas coroas no altar. O que isso quer dizer? Todos os meus currículos, tudo que eu sei, toda a minha pequena sabedoria, que talvez eu ache até que é grande, diante de Deus é nada. Diante de Deus eu não tenho valor, assim, do que eu tenho. É claro que Deus me valoriza, mas assim, aquilo que eu tenho, que eu acho que é muito valoroso, diante de Deus, diante da sabedoria, diante da grandeza, do poder de Deus, é tão minúsculo. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Se você está se reconhecendo aí, sou autossuficiente, não, realmente tenho confiado em algo, assim, tenho confiado no meu emprego, tenho confiado nas minhas finanças, tenho confiado em alguém que me sustenta. O Senhor está dizendo aqui para você nessa noite. Não fica pensando, ai, poxa, fulano devia estar aqui, não, é para você. Talvez não seja algo financeiro. Eu não sei o que é, mas aonde você tem depositado a sua confiança? Talvez você tenha se tornado dependente emocional de alguém, a sua confiança está emocionalmente em alguém. O seu equilíbrio, as suas emoções precisam estar totalmente dependentes no Senhor. É Ele que te dá equilíbrio, é Ele que te sustenta. Te mantém de pé. Te mantém de pé, mantém a tua família de pé. Em terceiro lugar, a terceira ação que precisamos ter para nos livrarmos da frieza espiritual é: seja zeloso. Olha o versículo 19, o que ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. A repreensão do Senhor, ela vem como um pai repreende o filho. Às vezes a gente precisa ser mais duro, porque talvez já tenha chegado a um ponto em que está difícil, realmente eu preciso ser mais claro. Quem tem filho vai entender o que eu estou falando. E o pai, ele disciplina quem ele ama. Por quê? Porque ele quer que a gente se arrependa e que a gente seja zeloso, excelente na sua obra, nas suas coisas. O Senhor espera de nós excelência. E isso não é uma opção. Isso é uma ordem. Seja zeloso. Seja zeloso. Na Bíblia você vai ver que Deus, ele não aceita nada mediano. Me mostre uma passagem que mostra que Deus aceitou alguma coisa mediana, alguma coisa mais ou menos. Não. A gente vai ver que Deus, ele espera e ele requer de nós o melhor. Quando você vai ler lá em Gênesis sobre a oferta de Caim e Abel, muitas vezes você é levado a pensar que Caim deu uma oferta ruim. Não deu. Caim não ofereceu frutos podres para o Senhor que ele recusou. Caim só não ofereceu o melhor do seu coração. O seu coração só não estava ali entregando o melhor para o Senhor e o Senhor recusou. Quando você vai ler sobre a construção do tabernáculo, e lá vai falar sobre as medidas das cortinas, sobre o material que seriam as tábuas, a mesa. E eu confesso para vocês que, às vezes em que eu li essa passagem, na verdade, uma experiência que eu tive com essa passagem, eu já li outras vezes, mas na última vez que eu li essa passagem, eu falei assim, eu vou pular, que isso daqui não vai falar nada comigo, é só sobre medidas, informação, né, que precisa ter. O Espírito Santo falou para mim na hora, não pula, é para você ler, porque eu quero te ensinar sobre cuidado, sobre detalhes, sobre excelência. Excelência, você vai ler lá Deus falando sobre a cortina, a medida da cortina, a altura da cortina, a cor da cortina. Você vai ver Deus dando detalhes de como Ele queria que fosse o tabernáculo. É muito detalhoso mesmo. E Deus está nos ensinando sobre excelência ali. Deus ensina para nós nessa passagem sobre como Ele deseja que nós sejamos na sua casa, na sua obra. Ele não quer que entreguemos a Ele algo mediano. O profeta Jeremias vai dizer: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Amaldiçoado sou se eu faço algo para o Senhor de qualquer maneira. É melhor não fazer, porque eu sou amaldiçoado se eu entrego de qualquer maneira. Mas quando eu faço na igreja, Deus conhece o meu coração. Pior ainda, gente. Se Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu poderia dar o meu melhor. Ele sabe que eu poderia ser excelente. Ele sabe que no meu momento de oração na minha casa, eu dei 10 minutos porque foi o que deu. Talvez Deus não recebeu, porque Ele sabe que você poderia ter dado 30 minutos.
porque ele não vai receber aquilo que é mediano, aquilo que é resto. Não. Me mostra uma passagem que Deus recebeu um resto, não. Sejamos zelosos e excelentes. Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, versículo 6 vai dizer: o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Se vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneiras temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados ou doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Desonramos a Deus, que é nosso Pai, quando não somos excelentes. Quando não entregamos o nosso melhor, desrespeitamos e desprezamos o Senhor. Nessa passagem aqui, Deus está perguntando: vem cá, isso aí que você entrega para mim, na minha casa, essa obra que você tem feito, você faria lá no seu trabalho? Porque assim, eu sou pai e eu sou Senhor. Cadê a minha honra como pai? Cadê a minha honra como Senhor? Quem está perguntando é o Senhor. Isso que você entrega para mim, você entregaria para alguma autoridade? Você faria dessa maneira? Esse tempo que você tem comigo, se você pudesse ter um tempo com a pessoa, com a autoridade mais importante que você conhece, você entregaria 10 minutos? Ou você passaria talvez um dia todo, levaria para almoçar, levaria para jantar, levaria no melhor restaurante da cidade? Aquilo que você faz no ministério, na igreja, você faria dessa maneira lá no seu trabalho? Ou no seu trabalho, se falam para você: ah, não, tem que bater meta, você vira à noite e nem reclama, o importante é a meta. Mas aqui, quando pedem para ficar mais 10 minutinhos, não acredito. O quanto nós estamos sendo zelosos com a obra do Senhor. Deus nunca mediu esforços por amor a nós, Ele se sacrificou. Mas nós medimos muitos esforços para o Senhor. Muitos. Ah, mas é para a igreja. Será que eu preciso fazer o melhor? É para a igreja. Deus está dizendo: quando tu pensa assim, tu me despreza. Ah, mas é para a célula. Ah, mas eu já estou abrindo a minha casa, o pessoal suja a minha casa, ainda querem o quê? Será que quando você tem esse tipo de pensamento, você agrada o Senhor ou não? Deus está dizendo: tu me desprezas assim. Ah, mas é só minha família, eles me conhecem. Quando tu não dá o melhor dentro da tua casa, quando você não tem tempo de qualidade, quando você não trata bem os seus, Deus está dizendo: tu me despreza, porque a tua primeira missão é a tua casa. Ah, mas poxa, tem semana que é mais complicado, né? Eu trabalho demais, aí eu não consigo ler a palavra, eu não consigo orar assim também. Ah, eu não consigo ficar tanto tempo diante do Senhor. Deus cuida de você o tempo todo. Quando tu fala que tu não tem tempo, e Deus sabe que você tem, porque se alguém no teu trabalho te pede, tu fica até mais tarde. Quantas vezes virei noite trabalhando? Porque quando um filho fica doente, a gente não mede esforço. Então Deus sabe o quanto a gente pode, mas quando a gente não faz e pensa: ah, poxa, mas Deus é bonzinho, né? Deus é meu pai. Deus está dizendo: tu me desprezas. Tu me desprezas porque tu não quer estar comigo quando você poderia estar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os membros dessa igreja aqui, eles se sentiam muito satisfeitos, apesar de não ter mais a presença de Jesus entre eles. Mas eles estavam felizes. Isso é triste, porque eles estavam bem. Eles desprezaram a presença. Não há nada pior do que quando nós desprezamos a presença. Jesus diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: estou à porta e bato. Não, isso não é para quem não o conhece, isso é para quem o conhece. Ele está batendo a porta da igreja.
Se você se arrepender, se você abrir a porta, se você abrir os seus olhos, os seus ouvidos, eu vou entrar na sua casa e eu vou me sentar à mesa com você. Você pode imaginar isso? Jesus entra na sua casa, senta na mesa da sua sala ou no seu sofá. E Jesus fala: filho, quanto tempo você não me olhava nos olhos? Minha filha, quanto tempo eu esperei para ter esse momento com você? Quanto tempo você não falava comigo? Filha, você ficou até chateada comigo. Eu sei. Teve um tempo em que você achou que nem eu ia querer falar com você. Mas tudo que eu queria era me sentar à mesa com você, mas você não veio. Como eu estava com saudade de você, filho. Você pode imaginar isso? Deus está dizendo, como eu estava com saudade. Eu estava com saudade daquela melhor fase sua. Eu estava com saudade do seu abraço. Eu estava com saudade de ficar assim, sem falar nada. Só quietinho, abraçado com você. Eu estava com saudade de ouvir você. Saudade do tempo em que você vinha no culto, em que você contava os minutos para estar no culto e não os minutos para o culto acabar. Que saudade que eu estava de quando você vinha no culto e ele poderia ser o mais esquisito que fosse, não importava. O que importava é que eu estava lá e você só queria se render e me adorar e chorar na minha presença. Que saudade daquele tempo bom. Aquele tempo em que você ouvia um louvor e você chorava, e você ouvia esse louvor 50 vezes, e chorava as 50 vezes, falando comigo. Que saudade de te ouvir, chamando todo mundo para estar na minha presença também. Que saudade de ver você tão empolgado, chamando todo mundo para estar no culto, para ir para a célula, para ir para o Vida Vitoriosa. Que saudade do tempo em que você não se importava, as preocupações não te tomavam, mas você confiava e se rendia totalmente a mim. Deus está o tempo todo tentando livrar a gente da apatia, da indiferença, da frieza, querendo que você seja quente, que você seja fervoroso, que você seja cheio do Espírito, que você seja usado, que você seja canal, que você seja um vaso moldável e cheio para derramar na vida de outras pessoas. Ele disciplina quem Ele ama. Ele disciplina quem Ele ama. E às vezes vão acontecer coisas que você vai falar: Deus, por quê? Deus está dizendo: porque eu te amo. Porque eu te amo e não tinha outra maneira. Porque eu te amo e isso era o melhor para você. Porque eu te amo e eu estou te disciplinando, filho, para que você se arrependa, para que você abra a porta da sua casa para eu ceiar com você, para que você se torne um apaixonado hoje. Você precisa se arrepender e tomar um posicionamento. Há uma promessa para aqueles que deixam a mornidão para se tornarem apaixonados pelo Senhor. E essa promessa está no versículo 21, que diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no trono. Quem decidir deixar a mornidão, quem decidir deixar a sua frieza espiritual, quem decidir ser quente e fervoroso no Senhor, se arrepender, vai reinar com Ele. Vai vencer o mundo como Ele venceu, vai vencer com Ele, é o que está dizendo a palavra. Vai se assentar no trono com Ele, vai governar o mundo com Ele, vai servir com Ele. Deus está dizendo para você nessa noite: vem reinar comigo, não fica mais distante. Para de questionamentos, para de se preocupar com coisas tão pequenas.
Coisas tão pequenas que essas pequeninas coisas, elas entram no seu coração de uma forma e te afastam de mim, diz o Senhor. Talvez você está aqui e você se veja nessa situação, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que te ama. Se até aqui o seu comportamento para com o Senhor foi de mornidão, de frieza, de religioso, ativismo religioso, não sei. Se até aqui o seu comportamento estava como o da igreja de Laodiceia, o Senhor me trouxe para te dizer: ei, dá tempo, se arrepende, porque você vai reinar comigo, porque você vai se assentar no trono comigo. Eu estou batendo a sua porta, você pode abrir essa porta, se arrepender, porque eu vou me sentar na mesa com você. E a partir de hoje, quem vai direcionar, quem vai controlar a sua vida sou eu. Amém? Não confiança mais em coisas do mundo. Não haverá mais confiança nas suas habilidades, nas suas conquistas, mas confiança no Pai, confiança no Senhor. E a partir de hoje, você será um zeloso na obra do Senhor. Ei, é para o Senhor. Fazei de todo o seu coração, porque é para Deus. Irmãos, se vocês pudessem ver o mundo espiritual, se eu pudesse ver, qual seria a mudança que teríamos? Teríamos certamente, porque a gente veria os anjos do Senhor guerreando por nós. A gente veria os anjos ao nosso redor. E ao derredor veríamos o diabo querendo devorar-nos. Mas veríamos que os anjos do Senhor, ordenados por Ele, lutam e guerreiam por nós. Nós vemos o Senhor batendo a porta. Nós vemos o Senhor dizendo: vem comigo. Chega, chega, chega de frieza. Chega de achar que o fervor é só para o outro. Chega de achar que o Senhor, Ele traz visão, Ele traz os sonhos só para alguns. Não, você pode viver experiências sobrenaturais com o Senhor, sim. Você pode viver experiências com Deus. Você pode ouvir a voz do Senhor. Irmãos, nós acabamos de voltar de uma vida vitoriosa de crianças, que eu considero muito mais forte que o de adultos. E foi tremendo. Se você estivesse lá, você ia ver quanto amor do Senhor. Tinha uma criança que ela não parava de chorar. Não parava de chorar e não parava de chorar. E eu falei: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu falei: filho, você está bem? Ela falava assim: tô. Filho, é saudade da mamãe? A gente pode ligar para sua mãe, é isso? Não. Eu falei: o que foi? O que está acontecendo? Me fala. E ele só sabia chorar, chorar, chorar. Eu falei: o que foi? É o Espírito Santo. E ele fez assim. Eu falei: você sabia que o amor dele era tão grande? Ele falou, e chorando, e chorando. Esse amor do Espírito Santo está disponível todos os dias, mas às vezes a gente está desprezando o amor do Senhor. A gente está desprezando o Senhor. A gente está desprezando a presença, como a igreja de Laodiceia desprezou. Não despreze a presença do Senhor. Não despreze o bater a porta do Senhor. Talvez você até esteja bem pensando: tá tudo bem como Laodiceia, mas uma hora vai dar problema. Então corre para os braços do Pai hoje. Corre hoje. Não perde tempo.